Estamos dando início à nossa aula de número 14 da temática Estatuto da Criança e do Adolescente. Nesta aula começamos com a leitura e a análise do artigo 55 e vamos até o artigo 59. Informa o artigo 55 que os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Veja que a matrícula ela é de fato obrigatória e, levando em consideração as alterações recentes na Constituição da República Federativa do Brasil e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a matrícula é obrigatória aos 4 anos de idade, como estudamos no bloco de aula anterior, aos 4 anos de idade na pré-escola. Sendo que a criança ainda tem o direito de estar matriculada na escola, ou melhor, na pré-escola, se for o caso, mais próxima de sua residência, de acordo com o artigo 4º, repetindo, artigo 4º, inciso 10 da LDB. Perceba que no Brasil, a figura do homeschooling não é aceita pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, assim como também não é aceita pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação. O homeschooling, ou a educação doméstica, a educação em casa, no Brasil não tem prescrição legal. Temos apenas a prescrição de que os pais são obrigados a matricular seus filhos e pupilos na rede regular de ensino. A legislação brasileira ela não fala nada sobre o ensino doméstico. Esse ensino doméstico, segundo entendem alguns doutrinadores, ele não é proibido a partir do momento que a lei nada fala. Agora, a partir do momento que a lei determina a obrigação de matricular seu filho ou pupilo na rede regular, você também é obrigado a matricular o filho, ele não pode ficar sem matrícula. Então, o homeschooling poderia ser feito, sim, de maneira complementar à educação institucionalizada. Isso é, você matricula seu filho na rede pública ou privada, na rede regular de ensino, enfim, e complementa seus estudos no âmbito doméstico. Agora, só fundamentar o seu estudo em âmbito doméstico, isso gera ainda muitos conflitos dentro do direito positivo brasileiro, uma vez que nós temos a determinação na LDB, assim como no Estatuto, da obrigação dos pais de matricularem seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Dando continuidade, o artigo 56 informa que os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de, em primeiro lugar, maus tratos envolvendo seus alunos. Segundo, inciso 2º, reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados dos recursos escolares. E terceiro, elevados níveis de repetência. Temos várias considerações aqui a fazer. A primeira delas, você, por exemplo, é um professor ou professora e atua ali no ensino fundamental e percebe que um de seus alunos é vítima de maus tratos, agressão física, por exemplo. De forma contumaz, de forma reiterada, esse aluno chega à escola com hematomas, machucado, cortado, queimado, com guimba de cigarro. E você, conversando com ele, descobre que são os pais que fazem isso. Qual é a sua postura? Sua postura é a de comunicar ao Conselho Tutelar? Nesse caso, não. Porque você está tendo ciência na qualidade de professor no exercício da função. Então você tem que comunicar à direção da escola. Veja, não compete ao professor informar os casos de maus tratos envolvendo seus alunos ao Conselho Tutelar. Não é uma atribuição do professor, é uma atribuição do dirigente, do diretor da escola. Você, como professor, comunica à direção e a direção comunicará ao Conselho Tutelar. Então a comunicação nesse caso, como você está dentro de uma instituição e ela tem que seguir uma hierarquia, ela é feita de você, professor, para o diretor e do diretor para o conselho. Reiteração de faltas injustificadas e evasão escolar, esgotados dos recursos escolares. Seus alunos estão faltando muito sem justificativa. Você comunica à direção e a direção comunicará ao conselho. Que detalhe, você está levando em conta que seus alunos são do ensino fundamental. Essas atribuições, segundo o Estatuto,
estão ligadas a estabelecimentos de ensino fundamental e não estabelecimentos de ensino. Se eu falo estabelecimentos de ensino, por exemplo, eu abarcaria aí o ensino médio e essa prescrição para fins de prova de concurso, repetindo, para fins de prova de concurso, não se coaduna com o artigo 56. O 56 fala dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental e não médio. Então, se ele simplesmente tirar a palavra fundamental, os dirigentes de estabelecimento de ensino comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos envolvendo seus alunos. Estaria errado. A priori, se a pergunta te direciona estritamente para o artigo 56. Se ela te direciona para o artigo 56, estaria errado. Se ela não te direcionar e for mais genérica, você pode considerá-la correta. Mas, se eu falar de 56, artigo 56, estaremos sim limitando o nosso entendimento ao ensino fundamental. Também compete ao professor comunicar à direção e a direção comunicar ao Conselho Tutelar os elevados níveis de repetência. Chegamos no artigo 57, que informa que o poder público estimulará pesquisas, experiências e novas propostas relativas a calendário, seriação, currículo, metodologia, didática e avaliação, com vistas à inserção de crianças e adolescentes excluídos do ensino fundamental obrigatório. Então a gente sai da caixinha, sai do padrão de 1 ano de estudo, por exemplo, e divide os períodos na escola em semestres, ao invés de anos, fazendo com que, se um aluno, por exemplo, for inabilitado, ele não perca o ano inteiro, ele perca, por exemplo, apenas um semestre. Então vamos fazer novas propostas relativas a calendário, a seriação, a metodologia, a currículo, a didática, até a procedimentos de avaliação. Ao invés de avaliarmos o tempo todo com provas, vamos fazer feiras, vamos fazer seminários, com vistas a incluir de novo aquele aluno que abandonou os seus estudos no ensino fundamental. 58. No processo educacional, respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade na criação e o acesso às fontes de cultura. O artigo 58 prescinde, isso é, dispensa uma maior explicação, ele é autoexplicável. Vamos para o artigo 59 e último deste bloco de aula. O artigo 59 informa que os municípios, com apoio dos estados e da União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e a juventude. Para você, por exemplo, que mora ali no Rio de Janeiro, a orla marítima do Rio de Janeiro, no fim de semana, ali do Aterro do Flamengo até o Leblon, a orla toda geralmente é interditada e as faixas que são típicas para uso de automóveis ficam à disposição como área de lazer para ciclistas, skatistas, pedestres, inclusive com a colocação muitas vezes de brinquedos infláveis, camas elásticas em determinados pontos da orla e em várias áreas da Zona Norte e da Baixada Fluminense. Isso também se reitera para você que mora no Rio de Janeiro, você vê isso muito bem, o município fomentando essas atividades e programações em espaços culturais ou simplesmente em logradouros públicos para entretenimento do público infanto-juvenil. Então você vê o cumprimento dessa norma, pelo menos no estado do Rio de Janeiro, com uma maior facilidade. Bem, chegamos ao fim da nossa aula de número 14. Na próxima aula, a aula de número 15, efetivamente estaremos entrando no capítulo 5º, que vai falar do direito à profissionalização e à proteção no trabalho. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.